Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar apresentando a utilização de estilos em aplicações NetMaui usando o código XAML. Vamos apresentar agora um recurso chamado Resource Dictionary, que é um conceito muito importante quando nós trabalhamos com estilos. Um Resource Dictionary é um repositório de recursos usados pelo NetMaui que incluem estilos, modelos de controle, modelos de dados, conversores e cores. Quando nós criamos um estilo resource, como nós fizemos na semana anterior, definindo, por exemplo, um contentpage.resource e a seguir definindo um estilo, quando nós criamos esse resource, um resource dictionary é criado automaticamente por trás dos panos, embora isso não seja visível. Então, esses recursos, eles podem ser referenciados e aplicados a elementos usando a extensão de marcação Static Resource ou Dynamic Resource, como veremos nessa semana. Então, nós podemos verificar esse recurso Resource Dictionary abrindo aqui no Visual Studio o projeto Maui Estilos e aqui em Resources Style, nos arquivos colors.xaml, eu tenho aqui a definição do Resource Dictionary. Em styles.xaml da mesma forma. Então aqui eu tenho diversos estilos criados para os componentes NetMaui e também eu tenho diversas cores definidas e as suas tonalidades que são usadas em toda a aplicação. Então, dessa forma, ao criar a sua aplicação NetMaui, se ela for aplicar muitos estilos e cores com tonalidades, é recomendável criar estilos específicos para os componentes usados na aplicação. E você pode fazer isso criando um Resource Dictionary, um dicionário de recursos para botões, para labels, para qualquer outro componente. E assim você vai estar centralizando, como eu estou mostrando aqui nesses dois arquivos, os estilos e as cores num único local. Então, como que eu posso criar um Resource Dictionary? Nós podemos fazer isso definindo aqui um Resource Dictionary usando o template NetMaui Resource Dictionary, incluindo no projeto um arquivo usando essa opção. Para mostrar isso, eu vou criar um dicionário de recursos, um Resource Dictionary, para um componente button, que eu vou chamar de Button Styles. Quando nós fazemos isso, é criado automaticamente o arquivo code behind buttonstyles.xaml.cs. Mas nós não precisamos desse arquivo code behind, que seria o arquivo C#. Então, criando um arquivo Resource Dictionary, nós podemos excluir o arquivo code behind, no nosso caso vai ser o arquivo buttonstyles.xaml.cs, e remover a referência do arquivo XAML, buttonstyles.xaml. E também nós precisamos incluir no arquivo aqui essa tag XML, @xaml.comp compile igual a true. Isso é necessário para poder ativar a compilação do arquivo XAML. Caso contrário, ele seria ignorado na compilação. Então vamos fazer isso agora. Eu vou aqui retornar ao meu projeto, e eu vou criar aqui, dentro do Resources, dentro de Styles, eu vou criar um Resource Dictionary. Para isso, eu vou vir em Project, vou selecionar Add New Item e vou marcar a opção aqui, NetMaui Resource Dictionary XAML. E aqui eu vou definir um nome que eu vou chamar de Button Styles. Então, observe que ele cria um arquivo code behind, que é o código C#, que eu não vou precisar desse arquivo. Então eu vou remover esse arquivo, vou retornar ao arquivo XAML, não preciso mais dessa referência à classe, porque eu removi o arquivo, E agora aqui eu vou precisar incluir aqui uma tag @xaml.comp compile igual a true, para mim poder ativar a compilação para esse arquivo. E aqui eu vou definir um estilo para um button usando o target type, definindo para qual tipo eu estou criando o estilo, que vai ser um button. Estou definindo aqui um identificador, chamei ele de base button, defini algumas propriedades desse estilo. Observe que aqui eu estou utilizando o static resource, esse primary aqui são as cores definidas aqui em colors, primary.
eu estou criando um Research Dicionário que está usando recursos definidos em outro Research Dicionário. A seguir eu estou criando aqui um outro estilo que é derivado desse estilo, ó, Based On. E o nome que identifica o estilo criado, ó, Base Button. E aqui, novamente, eu estou usando ó, um recurso, um Static Research, que foi definido aqui em Colors, ó, que é aqui, ó, Yellow sem Accent. Então esse é um exemplo de um Research Dicionário onde eu estou definindo um estilo base, depois eu tenho um estilo derivado e aqui eu estou usando recursos já existentes em outros dicionários. Então agora para me aplicar esses estilos, eu vou aqui na minha main page, olha, eu já tinha um código que eu apresentei na semana anterior, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Agora eu vou incluir 2 buttons para me aplicar aqueles estilos. Só para a gente testar aqui, ó. Estou definindo um button e apenas um texto. E aqui, ó, eu vou definir um spacing igual a 10. Só para mim ter um espaçamento entre essas views aqui. E eu vou executar e nós vamos ver o resultado aqui focando nesses buttons, aonde eu defini aqui ó, um Research Dicionário com os estilos para os botões. Eu vou trazer aqui o meu emulador e nós vamos acompanhar o resultado aqui. Ó. Olha, ele está sendo renderizado. Então observe, olha, que aqui eu tenho aqui a aplicação dos estilos nas labels, né? Mas os buttons, eu não tenho a aplicação dos estilos, porque eu preciso referenciar esse arquivo aqui ó, no arquivo app.xaml. Então eu vou abrir esse arquivo, ó. Note que aqui eu tenho o Research Dictionary e eu tenho a referência aos arquivos. Vou então incluir aqui, ó, vou copiar e colar esse código e vou incluir uma referência a esse arquivo buttonstyles.xaml que está dentro ó, de Research e Styles. Então aqui ó, vai ser buttonstyles.xaml. Eu vou parar a minha aplicação e aqui eu vou fazer o seguinte também, olha. Para mim poder aplicar um estilo de espaçamento aqui, ó, eu vou remover esse spacing daqui e aqui em app.xaml eu vou mostrar também que eu posso criar um Research Dictionary aqui, ó, explicitamente, usando esse código aqui, ó. Então aqui, além de eu poder definir uma referência a um arquivo que é um Research Dictionary, eu também posso criar aqui um recurso diretamente usando o Research Dictionary. Então aqui eu estou definindo um Target Type Stack Base, que vai poder ser aplicado aos componentes Vertical Stack Layout, Horizontal Stack Layout. E estou aplicando aqui ó, um page de 30 e um space de 25. Então agora, além de eu referenciar o meu arquivo Button Styles com os estilos para o botão que eu quero aplicar, eu também aproveitei e defini aqui ó, um estilo que eu vou aplicar aqui ó, ao Vertical Stack Layout. Então, executando o projeto novamente, eu estou tendo um erro aqui, porque ele está falando que ele não está encontrando o botão. Eu cometi um erro aqui ó, no arquivo app.xaml. Vamos fechar isso aqui. É Button Styles. Eu havia errado o nome aqui, ó, Button Style. Vamos salvar tudo aqui. Vamos executar e vamos ver aqui, ó, o resultado da definição aqui, ó, desse Research Dictionary aplicado aos buttons. Então tá aqui a renderização no nosso emulador e olha aqui, ó. Agora eu tenho os layouts aplicados aos buttons e eu tenho também o espaçamento que foi definido aqui, ó. No app.xaml eu defini aqui um estilo para aplicar ao Vertical Stack Layout e no Button Styles eu tenho, olha aqui, ó, o Background Color usando essa cor e o Text Color usando essa cor. Exatamente o que nós temos aplicado aqui ao button, que são os estilos definidos aqui, ó, criando um Research Dicionário. Então isso você pode fazer se a sua aplicação exigir esse recurso. Isso você pode fazer aplicando a qualquer componente que você for utilizar na sua aplicação. Então, continuando, até o momento nós temos trabalhado com recursos estáticos ou Static Research. E com isso nós temos que os estilos estáticos, eles não respondem às alterações das propriedades e permanecem inalterados durante a execução da aplicação NetMalware. Então, toda vez que eu uso um recurso estático, uma vez definido, ele não pode ser alterado. Então, para responder dinamicamente a alterações de estilos, nós temos que usar os recursos dinâmicos através da extensão de marcação Dynamic Research. Então, recursos estáticos usa a extensão de marcação Static Research e
recursos dinâmicos usa essa extensão de marcação Dynamic Resource. Como é que funciona os recursos dinâmicos? Funciona da seguinte maneira: cada recurso, quando ele é definido num Resource Dictionary, ele tem uma chave que é especificada usando o atributo xKey, que se torna a sua chave de dicionário no Resource Dictionary. Então, o Dynamic Resource, ele é parecido com o Static Resource, e tanto ele como o Static Resource vão usar essa chave do dicionário para buscar um valor no Resource Dicionário para ser aplicado. Agora, enquanto o Static Resource executa uma única pesquisa inicial, depois que ele localiza, ele não altera mais, o Dynamic Resource ele mantém um link para a chave do dicionário. Assim, se a entrada do dicionário de recursos associada à chave for substituída, a alteração será aplicada ao elemento visual onde eu estou aplicando o estilo definido aqui usando o Dynamic Resource. Então, isso vai permitir que alterações de estilo em tempo de execução sejam aplicadas na sua aplicação. Então, agora vamos ver um exemplo de aplicação deste recurso, Dynamic Resource. Eu vou abrir agora um outro projeto, eu chamei de MAUI Estilos 2. Aqui eu vou continuar usando aqui dentro da pasta Resource, dentro da pasta Style, o meu Resource Dicionário, que eu chamei de Button Styles, que eu criei no projeto MAUI Styles 1 e que eu estou usando aqui também. Aqui no AppXaml eu também já tenho definido aqui o caminho desse Resource Dictionary, estou referenciando ele aqui e também estou definindo aqui um Resource Dicionário com um estilo que eu estou usando o Stack Base para poder aplicar isso no Vertical Stack Layout. Então tudo isso permanece idêntico à aplicação anterior. Então aqui na Main Page, olha, eu tenho agora uma Content Page com um Resource Dictionary definido aqui com estilo, por um button que eu chamei Cyan Style, que define uma cor de fundo com o valor Dark Cyan. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte: dentro desse Vertical Stack Layout, eu vou definir um button e eu quero aplicar um estilo a esse button. Só que eu vou agora aplicar um estilo usando a propriedade Style. E agora eu vou, ao invés de eu usar o Static Resource, eu vou usar o Dynamic Resource. Como eu quero um recurso dinâmico, esse recurso vai ser criado em tempo de execução. Então, eu vou definir aqui um nome para ele que eu vou criar em tempo de execução. Eu vou chamar de Dynamic Style. Então, esse é o estilo que eu quero aplicar a este button. E aqui eu vou definir um button com o texto alterar o estilo. E aqui eu tenho no evento clique desse botão, definir aqui um tratamento aqui no código C#, um método que vai tratar o evento click. Então aqui eu vou fazer a alteração em tempo de execução do estilo do botão, que inicialmente, olha, esse botão ele vai ter aplicado a ele os estilos definidos aqui, né, no AppXaml. E o que eu quero fazer? Eu quero aplicar a esse botão, quando eu clicar nesse segundo botão, aplicar esse estilo no botão, alterando dinamicamente esse estilo. Então, para isso, eu vou aqui nesse método e vou usar o seguinte código. Eu vou acessar o meu recurso Resources. Lá eu sei que eu defini um Dynamic Style, que não tem um valor ainda. E eu vou obter o valor e vou atribuir a esse estilo em tempo de execução. De onde vai vir esse valor? Vai vir de Resources. E eu vou usar esse estilo aqui, Cyan Style. Então, neste código, quando eu clicar nesse botão, esse valor que existe no meu arquivo de Resources, olha, ele existe. A cor de fundo vai ter esse valor e eu vou estar aplicando esse recurso dinâmico a esse botão. Então eu vou executar o nosso projeto e nós vamos ver o resultado disso no emulador. Então inicialmente o estilo aplicado a esse botão vai ser o estilo definido ali no meu arquivo application, no meu arquivo de recursos da aplicação. Então ele está renderizando, olha. Então olha aqui, eu tenho os estilos definidos ali, no meu botão Style. Então nesse segundo botão, a hora que eu clicar alterar o estilo desse botão vai ser alterado e eu vou aplicar esse estilo aqui, que é o Dark Cyan. Olha aqui, em tempo de execução. E se eu quiser, por exemplo, usar o estilo que foi definido aqui no meu arquivo botão Style, por exemplo. Vamos supor que eu quero usar esse recurso aqui, que é um Purple, Special Button. Eu quero usar esse estilo definido aqui nesse Resource Dicionário. Como eu posso fazer? Para fazer isso, eu vou vir aqui
no Code Behind, vou comentar essa linha de código, ó, e vou fazer o seguinte, ó, vou usar esse código aqui e vou explicar o código. Então aqui, ó, eu estou usando aqui, ó, o código que vai obter um valor do recurso chamado, ó, Special Button, que é o recurso que está definido aqui, ó, dentro desse meu button styles, ó, Special Button. Então ele vai localizar pela chave, né, ó. Então esse método application current resource try get value, ele vai ser usado para me procurar essa chave nos meus arquivos de recursos da aplicação. O valor que ele encontrar, ele vai armazenar nessa variável. E aí, ele vai dar um cast no valor para style e vai atribuir a dynamic style, que é o estilo que eu estou aplicando aqui, ó. Então, eu vou parar a nossa aplicação, vou executá-la novamente e nós vamos ver agora o resultado. Agora, usando, olha, alterar estilo, agora ele vai aplicar não o Cyan Style, mas esse estilo aqui, ó, Special Button. Alterar estilo. Olha aqui, ó, o Purple, ele aplicou o Background Color Purple. Então, é assim que funciona o Dynamic Resource. Ele permite você alterar em tempo de execução os estilos definidos na sua aplicação Xamarin. Então, vamos parar aqui e vamos continuar. Continuando, agora eu vou falar de mais um recurso relacionado a estilos, que são as classes de estilo. Então, as classes de estilo, ela permitem que vários estilos sejam aplicados a um controle sem recorrer à herança de estilo. Então, uma classe de estilo, ela pode ser criada definindo a propriedade class em um estilo para uma string que representa o nome da classe. E a seguir, essas classes de estilos criadas com essa propriedade, elas podem ser consumidas definindo a propriedade StyleClass do controle onde nós desejamos aplicar o estilo. Por exemplo, eu vou criar então aqui, ó, um Content Page Resources, onde eu estou definindo aqui, ó, 3 estilos. Observe que aqui eu estou usando a propriedade class, estou definindo o nome, ó. Aqui é um button text, aqui é um light button, aqui é um dark button. O target type é button e eu estou definindo os estilos, ó. Aqui é a font size, large e bold, background color light gray, background color black e aqui o text color black e aqui o white. Então aqui eu tenho um botão light e um botão dark. E aqui eu defini estilos usando classes de estilo, usando a propriedade class. Para mim aplicar isso, por exemplo, num button, basta eu definir, ó, a propriedade StyleClass e aí eu posso combinar as classes. Por exemplo, button text dark button, ele vai usar aqui, ó, font size large, font attributes bold e o dark background color black e o text color white. Button text light button vai fazer a mesma coisa, só que vai usar os estilos definidos em light button. Então é bem simples, eu uso a propriedade class, defino o nome do estilo e aplico os estilos e para mim usar as classes eu uso a propriedade StyleClass e aqui eu posso usar quantas classes eu tiver disponíveis aqui e que forem atender o meu objetivo. Então eu vou fazer isso agora, eu vou fechar tudo aqui, ó. Vou voltar na minha solution, vou vir aqui em main page, vou remover esse código aqui, ó. Então eu vou criar aqui, ó, um arquivo de resources, estou definindo 3 estilos, todos eles sendo aplicados ao button, ao target type é button. Aqui eu estou usando a propriedade class, definindo button text, aqui eu estou definindo de estilos para fonte, aqui eu estou definindo estilos para a cor do texto e a cor de fundo, definindo uma classe light button e aqui dark button. Para mim aplicar isso, vou usar aqui um vertical stack layout, ó. Aqui eu estou aplicando os estilos criados aqui usando as classes de estilo ao button e usando aqui a propriedade StyleClass, definindo aqui, ó, que aqui eu vou aplicar a classe button text, dark button, button text, light button. E aqui um texto só para a gente visualizar. Executando aqui, ó, eu vou ter o seguinte resultado. Está renderizando. Olha aqui, ó. Aqui minha classe button text dark button e aqui button text light button. Então, usando as classes de estilo, eu consigo definir aqui, ó, com mais flexibilidade, uma variação de estilos que eu posso utilizar de uma forma mais elegante do que usando a herança e usando aquela propriedade based on. Então, era isto essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.